de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De novo. Ao único ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. De novo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo.
pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Oh, aleluia! Se Ele está no barco, está tudo bem. Aleluia, Jesus! Te louvamos, te adoramos, Senhor, eu te agradeço. Aleluia! Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que Ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Aleluias. Nunca desista. Lembre-se, se Ele está com você no barco, tá tudo certo. Aleluias. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu declarava isso. Eu não era a escolha, eu era assim, jamais alguém olhou. Quem sou eu para ti? Declara isso. Improvável, mas escolhido, incapaz, Mas vencedor. aonde? Em ti, Senhor. Fui escolhido, Por ti. fui separado Para ti.
pessoas, mas por Deus. Não foi pessoas que te levantou, mas foi o Cristo, foi o Deus. Declara isso. Improvável. Pode ser improvável, mas é escolhido, mas é escolhido. É escolhido por Ele. E Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Declara com força isso. Só igreja. Improvável. Pode ser incapaz, mas é vencedor. Aonde você é vencedor? É nele, é nele. Coloca sua confiança nele. Aleluia. Mais uma vez. Improvável, mas oh, Ele garante. Onde? Aplaude o Senhor Jesus. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E na barriga da baleia, Jonas foi parar. Naquele barrigão, calor e sacou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse, deixa ele na praia pra falar do meu amor. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E na barriga da baleia, Jonas foi parar. Naquele barrigão, calor e sacou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse, deixa ele na praia pra falar do meu amor. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. Balançou, balançou, balançou. Balançou, balançou, balançou. Balançadinho, balançadinho. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. Muitos confiam em carros
cavaleiros, muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Cadê você que faz parte dessa geração? Levante a sua voz e diga isso. Geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, 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 oh.
estar agora fazendo o momento da generosidade. Os irmãos, pega aí na sua mão a sua melhor oferta, o seu dízimo. Atrás das bancadas aí tem um QR Code, tá? Quem for ofertar ou dizimar no QR Code, atrás dos bancos aí está. Quem abriu sua Bíblia, diga amém. Mateus 6, versículo 21 diz assim: porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, que o nosso coração nessa noite venha estar em Cristo, amém? Venha estar em Jesus e Ele venha suprir todas as necessidades de vocês. Curva sua cabeça. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, colocamos aqui agora a sua igreja diante de Ti, ó Pai. Que eles venham, ó Deus, agora ofertar com o coração. Que eles venham agora, Deus, dizimar com a alma. Jesus, que eles venham agradecer a Ti, ó Deus, pela saúde, pela família, pelo emprego, ó Deus, pela igreja, pelo vizinho, pelo parente, ó Deus. Que eles venham ser, ó Deus, agora alcançados pela Tua graça. Que eles venham ser agora, ó Deus, ó Pai, alcançados pela Sua infinita misericórdia, ó Deus, que se renova a cada manhã. Deus, abençoa seu povo, abençoa sua igreja, Deus amado. Nos abençoa, nos guia e nos dê uma semana de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Se coloque de pé para adorar o nome santo do Senhor Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Jeová Jireh.
glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo,
Ele que Ele é santo. Estar meditando na palavra de Deus neste momento, e eu gostaria de convidar você para estar abrindo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11, e depois nós vamos ler outra parte aqui também. Primeiro Lucas, capítulo 11, verso de número 1. Lucas, capítulo 11, todos encontraram? Lucas, capítulo 11, verso 1, nos diz o seguinte: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora vai lá em Mateus, capítulo 6, verso de número 5. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Mateus 6, 5. Que nos diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedir. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, tua palavra é a verdade, e a verdade cura, liberta, transforma, salva. Senhor Jesus, salva-me pelo poder da tua palavra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos meditar aqui sobre como podemos crescer na oração. Então, veja que essa passagem nos ensina sobre oração. É muito interessante, que existe muitas pessoas que eu já disse, eles oram e eles acabam não tendo respostas porque não sabem orar. Billy Graham, ele disse o seguinte: feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. 15 minutos a sós com Deus em cada manhã, antes de começar o dia, pode mudar as circunstâncias e remover montanhas. Você tem orado? Antes de sair da sua casa, você tem orado? Antes de fazer qualquer coisa no dia, você tem orado? Às vezes, por você não orar, não buscar a presença de Deus, a direção de Deus e apresentar a Deus o seu dia, você acaba tendo um dia ruim.
Ah, pastor, mas quem ora também tem dias ruins. Tem, mas Deus está no controle de tudo, porque antes de fazer qualquer coisa, no dia, você já apresentou o seu dia para Deus. Então veja que Jesus vai falar sobre oração para que os seus discípulos pudessem penetrar nesse segredo. E aí ele vai mostrar para eles e para nós, em primeiro lugar, que oração não é obrigação, mas é uma necessidade. Veja que Jesus começa assim, dizendo: quando orares, capítulo 6, verso 5, e quando orares. O que ele está dizendo? Que oração, ela não é um calendário fixo e obrigatório. Oração é fruto de uma necessidade do coração. Porque a obrigação torna a oração automática. A necessidade torna a oração carismática. E Jesus não obriga ninguém a orar. Nunca obrigou ninguém a orar. Ele está dizendo: quando orares. Mas ele presume que você vai orar. Quando orares. E aí, a gente vai perceber que oração, também dentro desse contexto que nós lemos, não é posição, mas disponibilidade. Quando orares. E ele não fala de que jeito que você tem que orar. Se é em pé, se é de joelho, se é sentado, se é deitado. Entendeu? Porque orar em pé nas sinagogas, para os fariseus, era um ato de aparecer. E Jesus não quer que a sua oração seja só para aparecer. É claro que as pessoas vão ver você orar, mas você não faz isso para que vejam. E aí, a gente vai ver que, para muitas pessoas, oração seria um sinônimo de posição, né? Eu aprendi nos meus tempos mais remotos que se você não ajoelhasse e colocasse a boca no pó, não estava bom. E a gente vai ver que Jesus está ensinando aqui que oração não é posição. Não é uma posição. Não quer dizer que tem que ser só de joelho. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode orar de qualquer forma. E aí a gente vai perceber também que Jesus vai nos ensinar aqui que oração, ela não é uma posição exterior, mas ela é uma disposição interior. Tomar a decisão de orar. Outra coisa, a oração, ela não está presa em nenhuma forma coreográfica. Porque muitos vão querer fazer um monte de espetáculo, né? Rodar, não sei o quê, parecer que ele está orando mais fervoroso que eu sou. Pode até fazer isso, não tem problema não. Mas não quer dizer que tem que ser só isso. Porque eu já vi pessoas que alguém está assim, orando ali. Aí o pregador está assim: abra a boca, ora, fala alto, senão não vai. Ué, não pode orar baixinho não? Quem está entendendo? Então, a gente precisa entender também, dentro do texto, verso 7, que oração não é repetição, mas objetividade. Seja objetivo no que você quer. Não adianta você ficar repetindo. Deus não é uma máquina que talvez eu
vou dar um tranco nele aqui agora. E ele pega. Vai, Senhor, Senhor, a pessoa abençoa, Senhor, 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 Senhor. Ah, pegou, agora vai. Não, seja objetivo. O que você quer? Veja que Jesus vai falar, né? E orando, não useis de vãs repetições. É a mesma palavra para reza ou rezar. Repetir várias vezes a mesma coisa, como se Deus parece um demente. Tem problema de Alzheimer, ele acabou de esquecer. Vamos repetir de novo. Peraí, não, ele acho que já esqueceu. Vamos repetir. Jesus que está falando, está errado esse negócio aqui. Seja objetivo, seja direto. E aí, ele ainda diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Outra coisa, é uma presunção alguém pensar que porque falou demais Deus ouviu. Então, a gente vai perceber que se para alguns a posição é importante, para outros a forma é importante. E todos eles vão cair numa repetição sem fim. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar? Sejam objetivos nos seus pedidos. Outra coisa, oração, verso 8, oração não é imposição, mas confiabilidade. Olha o que diz o verso 8: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçam. Então, o que ele está querendo dizer? Deus já sabe o que você precisa, antes de você orar. Então não tenha presunção de que tem que repetir demais. Mas saiba que oração não é imposição também, mas é confiabilidade. Pastor, se Deus já sabe do que eu preciso, antes de eu falar o que eu preciso, então para que orar? Ele já sabe, vai lá e faz, velho. Mas quando você ora, você está dizendo, ainda que o Senhor sabe o que eu estou precisando, eu estou dizendo para o Senhor que eu confio no Senhor. Pastor, mas para que orar? Se Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus já sabe tudo. Porque Ele resolveu, Ele sendo soberano, Ele resolveu fazer muitas coisas na terra por meio da nossa oração. Entende o que eu estou falando? Ele resolveu, ainda que ele já sabe. Ele resolveu, não, eu vou fazer muita coisa na vida das pessoas que me buscar. E aí você vai ter vários versículos, né? Você vai ter vários versículos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Lá no Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você tem Jeremias 33. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele sabe, mas você não sabe. Então você tem que orar. E aí nós entramos no ponto do seguinte, que oração não é querer mudar a vontade de Deus, mas é submeter a Ele a nossa vontade. É preciso a gente confiar que Deus sabe o que está fazendo. Então eu não oro para mudar a Deus, eu oro para mudar a mim mesmo. Lembra do que eu disse para vocês, Isaías 59:1?
A mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido agravado ou fechado. Deus continua no mesmo lugar. O ouvido continua aberto, mas quem saiu debaixo da direção e do plano de Deus foi eu e você. E é orando que Deus vai nos mudando e nós vamos voltando para debaixo da posição de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Confiança, ó, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não permitirá que o sol me assole de dia. E aí vai indo. Então veja bem. O que é oração, pastor? Oração, irmão, é a comunicação com Deus. É falar com Deus. É ouvir Ele. Deixa eu já te adiantar um negócio. Oração não é o que muita gente faz por aí. Um monólogo. O que é um monólogo, pastor? Eu chego aqui diante de Deus, me ajoelho e falo: Senhor, é o seguinte, está acontecendo isso, eu quero que o Senhor faz isso, faz aquilo, amém, tá bom, tchau. Não. Oração não é um monólogo, onde só você fala. Não, oração você dobra o joelho, e você, como nós aprendemos no domingo passado, você começa, como é que a gente começa uma oração? Não é pedindo. A gente começa o quê? Reconhecendo quem é Deus, depois quem nós somos, e aí depois da gente fazer tudo aí a gente pede. Lembra disso ou não? Domingo passado nós aprendemos isso aqui. Então, oração não é um monólogo, é um diálogo. Eu oro, eu falo e eu calo um pouquinho e espero Deus falar, e Deus fala. Quem já teve essa conversa com Deus? Porque, peraí, deixa eu te falar. Oração é como se você puxasse uma cadeira, sentasse numa cadeira, puxasse outra cadeira e falasse: Senhor, vamos conversar aqui. Pastor, mas eu não estou vendo ninguém. Isso é coisa de doido, conversar sozinho. Não é conversar sozinho, não, é conversar com Deus. Eu já tive várias experiências, mas uma das que eu vou relatar para vocês. Eu estava dirigindo um carro, trabalhando, indo para Goiânia. Eu ia para Goiânia 2, 3 vezes por semana. Voltava. E um dia de aflição, um dia de dificuldade, de luta, de batalha. Porque eu sempre fui pastor e também trabalhei durante o dia. Sempre na minha vida. Eu não aguento ficar em casa, né, parado. Ah, mas por que você não vai fazer visita? Eu vou visitar os irmãos na hora que você está trabalhando? De dia? Não tem jeito. De dia você não acha quase ninguém em casa, né? Difícil achar alguém em casa. E eu estou indo. Irmão, aflição. Lembra que oração não é uma obrigação, mas oração ela vem de o quê? De uma necessidade. Porque eu estava aflito, eu estava desconsolado, situações que talvez eu não conseguiria falar com ninguém, talvez nem com a esposa. Não era um sentido de pecado, mas era um sentido de sentimento interno. Sabe aquela crise interior que a gente de vez em quando tem? Todo mundo tem, né? Se você não teve, você ainda vai ter, se prepare para isso, porque o negócio é feio. É um trem que ninguém consegue te ajudar, ninguém de fora, não, é lá dentro, e é só Deus que pode preencher esse vazio que você está sentindo. E aí eu estou orando, claro que o olho aberto, né, dirigindo, senão bate. E eu estou indo, e eu naquela aflição, irmão, naquela aflição,
querendo chorar, engasgado aqui, aquele negocinho. E eu comecei a orar, eu falei, vou orar. E o Senhor, tem misericórdia, Senhor, e tal, e tal. Aí de repente, irmão, parece que não estava bom só orando. Aí eu peguei e falei assim, Espírito Santo, vem me consolar. Vem, vai comigo aqui nesse carro. Irmão, de repente eu senti uma presença. Eu não vi ninguém, mas eu senti uma presença. Sabe aquela coisa gostosa que começa a tomar conta? Quando eu olhei, irmão, fora brincadeira, eu olhei para o lado, a olho nu, o estofado do carro abaixou como se alguém sentasse. Irmão, irmão, eu quase fechei o olho, mas não podia. Irmão, eu tava com os vidros fechados. Irmão, mas eu gritei dentro desse carro, irmão, fiquei louquinho dentro do carro. Irmão, eu gritei porque eu senti uma alegria, irmão, um negócio gostoso. E eu comecei a falar em língua estranha. Aí o povo ia passando assim do meu lado, olhava assim, eu tava lá. E o povo olhava assim, esse cara tá doido. Eu estava sentindo um gozo, uma alegria. Aquela tristeza que eu tinha sentido foi embora. Isso é oração. Entendeu? Eu não estava com o olho fechado, eu não estava de joelho, mas eu estava falando, dispondo do que minha alma estava sentindo. E eu falei, Espírito Santo, vem fazer companhia para mim aqui nesse momento de tristeza. E eu senti ele sentando do meu lado. E aí, irmão, quando você começa a falar em língua estranha, é falar direto com Deus. É um contato. Aí você não está mais orando fisicamente, você está orando espiritualmente. Quem está entendendo? Então você que não tem experiência ainda de orar em línguas estranhas, busca o revestimento do Espírito Santo, que Deus vai manifestar na sua vida. Amém? Então, olha para você ver que coisa interessante. Agora, a gente precisa entender também que a oração, ela envolve essas coisas. Comunicação, né? Quando uma segunda pessoa entende de forma certa o que a primeira pessoa está querendo dizer, isso chama-se comunicação. Além de comunicação, a oração envolve ouvir, que é a hora que você para ouvir, porque é um diálogo, você fala e você ouve. E também a gente vai perceber que o que não é oração? Oração não é uma reza mecânica e fria, como nós já aprendemos dentro do próprio contexto. Segunda coisa, oração não é um discurso com palavras difíceis. Tem gente que pensa que falar difícil demais, Deus vai ouvir, né? Oh, inautível, inacessível, inigualável, bonito demais, Deus vai, nossa, vai ser, que oração bonita. Pode ser até bonita, mas será que Deus está? Entendeu? Outra coisa, oração não é dar ordem a Deus, como nós já aprendemos. Só estou recapitulando para você não esquecer. Oração não é dar conselhos a Deus, porque tem gente que pensa que Deus não sabe fazer as coisas. Já viu gente querendo ensinar a Deus? Tem gente que começa a falar, Senhor, é o seguinte, o Senhor tem que fazer assim, 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 assim. Não é desse jeito, não. O Senhor tem que, parece que está ensinando. Aí Deus parece, né? Dá para a gente imaginar. Deus olhando lá de cima do céu para a terra e falou assim: poxa vida, meu filho. Mas você me acredita que eu, sendo Deus, criador de todas as coisas, criei você, eu não sabia disso? Né? Parece que Deus está desse jeito com algumas pessoas, porque para ele, não, Deus, não é assim não, tem que fazer desse jeito aqui, ó.
Outra coisa, oração não é um caminho para convencer a Deus. Tem gente que pensa, não, Deus não está querendo, Deus já falou não, mas eu vou convencer ele. Senhor, mas eu quero, Senhor, mas eu quero, Senhor, mas eu quero, Senhor. E Deus está falando, não é da minha vontade. Não, Senhor, você não está entendendo. Aí você começa a querer ensinar. Outra coisa, qual que é o valor da oração, irmão? Qual é o valor de orar? Olha o que está escrito em Filipenses 4, 6 ao 7. Coloca para nós aí, por favor. Filipenses 4, 6 ao 7. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos. Isso aqui é uma ordem, ó. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de... Então o que Deus está falando? Não fique ansioso, vai orar. Em vez de você ficar lá dando lugar para ansiedade, que o que é ansiedade, pastor? Sofrer por antecipação, uma coisa que ainda nem chegou, está vindo lá na frente, mas nem vai vir o que você está pensando. 80% do que você tem medo de acontecer, não acontece. Você fica criando coisa na sua cabeça. Ah, nossa, e tal, agora o fulano vai vir, vai fazer assim, vai fazer assado, vai me matar, vai não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de sua cabeça. É coisa de sua cabeça. Irmão, quantas oportunidades que alguém já perdeu por ter medo da reação do outro em relação ao erro que ele cometeu ou qualquer coisa que ele fez. E aí ele põe na cabeça e pronto, agora, quem está entendendo? Eu imagino que ele está pensando, que ela está pensando, que não sei o que, que vai ser de mim, eu vou perder, não, para com isso. Deixa eu te falar, qualquer batalha que você entrar, pensando que você vai perder, você não vai perder, você já perdeu. Porque a batalha você ganha ela aqui, na mente. Jesus está falando, Deus está falando com você, em vez de você ficar ansioso, vai orar. Olha lá, vai orar. Vai, verso 7. Porque se você orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que eu estava sentindo naquele dia? Angústia, tristeza, de morte. Mas quando eu orei e falei, Senhor, eu não quero ficar ansioso desse jeito, eu não quero ficar. Vem aqui, Espírito Santo. Ele veio e Ele tirou toda a ansiedade, trouxe paz. E é isso que Deus faz na oração. Então para de ser ansioso e vai orar, crente. Em vez de ficar imaginando o que vai acontecer, começa a orar para Deus mudar esse negócio. Amém, irmão? Então, quando você encontrar um ansioso, você fala para ele, meu querido, vai orar. Vai orar que você está com problema. E o problema seu é falta de oração, porque se você orar, Deus vai trazer paz para o seu coração. O seu entendimento está ansioso, o seu entendimento está com medo, o seu entendimento... Então, quando você ora, Deus traz paz ao coração e isso excede todo o entendimento. Olha mais. Se a gente tiver essa percepção do valor da oração, olha o que a gente vai aprender, Primeiro, oração produz poder. Se você for olhar, os grandes homens de Deus da Bíblia foram homens de oração.
Homens de oração. Moisés, por exemplo, foi um homem de oração. Primeira situação que ele encontra ali, né? Diante do Mar Vermelho. O que ele fez? Orou. E quando ele orou, Deus trouxe o quê? Solução. Oração traz poder. Poder para resolver o problema, irmão. Poder para resolver a situação. E aí a gente vai ter outros homens que oraram. Josué orou. O sol parou. E aí depois estudando na ciência a gente vai saber que o sol, a ideia é que a realidade não é que o sol parou. A terra é que gira em volta, né? Então a terra que gira. E aí a terra parou. Ficou dia até ele ganhar a batalha. Outro homem que orou, Davi. Põe aí o Salmo 42. Verso 1 e 2, por favor. Salmo 42, verso 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2. Vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mais um. 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi orava, irmão. E orava muito. Olha um salmo de Davi interessante que retrata um momento que ele passou, né? Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Davi está correndo de Saul. Saul está cercando Davi. Davi sobe numa montanha. E Saul vem subindo o monte. E ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E ele vê aquele tanto de exército e fala: e agora? De onde virá o meu socorro? Aí Davi entra para dentro de uma caverna para esconder de Saul. E Saul vem subindo, não está encontrando Davi, não está encontrando. De repente Saul teve a necessidade de aliviar suas entranhas. É uma palavra bonitinha para fazer aquele negócio. Número 2, né? É número 2 ou número 1? Ah, vocês fazem, né? Aí ele pegou e entrou dentro da caverna. O Saul entrou dentro da caverna. Davi estava onde? Estava ali, perto de uma pedra ali. O Saul, irmão, chegou, tirou as roupas, pendurou lá não sei na onde, agachou pertinho de Davi, irmão. Eita glória, né? Crente tem que suportar cada coisa. E ele aliviou as suas entranhas e não conseguiu enxergar Davi. E para provar que Davi estava perto dele, Davi foi lá, cortou um pedaço da roupa dele. Ficou com ele. E ele não viu. Ele vestiu a roupa, tal, saiu para fora da caverna. Quando ele estava indo embora com o exército dele, não, enquanto Davi não está aqui. Quando ele está indo embora, o Davi dá o grito: ei, Saul, eu estou aqui. E o Saul olha para ele e fala: rapaz, como assim? Você não está aí não? Não estava aí não? Você não estava aí, eu entrei dentro, aí. Eu acabei de entrar aí. Você não estava aí. Ele falou: sim, eu estava aqui. Deus me guardou, me livrou, não deixou eu ver você. Como? Prova para mim que você estava aí. Ele pegou um pedaço do vestido dele e falou: aqui, ó, sua roupa aqui, ó. Eu cortei sua roupa e você não viu. E aí agora então o Saul vai embora, porque ele viu que Deus estava aguardando Davi. E Davi completa o salmo, né? Então elevei os meus olhos para os montes, vi um tanto de exército. E agora? De onde virá meu socorro? Entrei para dentro da caverna. Deus me deu o livramento lá dentro, saí para fora da caverna e disse: o meu socorro vem do Senhor. Quem está entendendo? Então, nós temos Elias orando. Coloca aí para mim, 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, 1.
Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Essa é a palavra que ele dá. Agora vai lá para 18, capítulo 18, 1 Reis 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Continua, vai até o 40. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham ele para si um dos novilhos e divide-o em pedaços e põe sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei-o sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, com D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor, maiúsculo. Se há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Vamos lá. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram um novilho que lhes foram dado, prepararam-no e invocaram o nome de Deus, de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhava com faca e com lanceta, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Veja que os outros não fizeram isso. Elias está querendo mostrar que não é ele que vai pôr fogo nem nada, e que o negócio vai ser de Deus mesmo, que ele mandou até molhar, até encharcar a lenha. Lenha não pega fogo normal molhado, né, irmão? Todo mundo sabe disso. E aí disse ainda: fazei a segunda vez, molha de novo. Fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, de novo. E o fizeram. Da maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração dele, irmão, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas.
Ele está dizendo a vontade de Deus. Ele está dizendo, eu estou na vontade do Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Continua. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, irmão, consumiu as pedras. Já viu fogo consumir pedra? E a terra, e ainda lambeu a água que estava lá no rego. Continua. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançai mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Porque esses cabas estavam perturbando, dizendo que Baal era Deus. E Deus provou que somente Ele é Deus. Para a gente finalizar, a oração, irmão, ela traz quebrantamento. E Deus só usa homens quebrantados. Nós temos o exemplo de Pedro. Depois de quebrantado, ele pregou o primeiro sermão da história da igreja, onde 3.000 almas se converteram, porque Pedro estava quebrantado. Porque antes Pedro sacava da espada a qualquer hora e queria resolver tudo na faca. Mas depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, você não vai ver Pedro armado mais. Não precisa de faca mais. Ele agora anda debaixo do poder de Deus. Outra coisa que a gente vai ver, que Deus requer humildade. Deus requer humildade. Sem humildade você não vai alcançar nada de Deus. Coloca aí para nós, Tiago, capítulo... Não, coloca 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 ao 6. 1 Pedro 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou trouxe no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo dá graças aos humildes, ou aos humildes concede graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, quer dizer, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... O que Ele está dizendo? De novo. Está ansioso? Ore. Lançar a ansiedade é orar, é despejar, é falar: Deus, eu estou ruim, Deus, eu estou mal, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, Deus, vem me socorrer. E Ele virá. Ele virá. Quem crê que Ele virá? Ele virá. Ele virá. Jó também foi quebrantado, irmão. E Jó usa uma expressão bem forte para ser quebrantado. Coloca aí para nós, interessante. Jó 16, 12. Jó 16, 12. Jó 16, 12. Alguém me ouve? Jó 16, 12. Ô glória. Deu tilt.
E vasos. Vamos lá. Jó 16:12. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me impôs por seu alvo. Eita glória! Olha o que Jó diz, Deus fez isso com ele. E aí? Você acha que você é melhor do que Jó? Se você está se achando, Deus vai te quebrar. Pegar você pelo pescoço assim. Pôr um alvo. Irmão. Você baixar a bola, se humilhar perante o grande Deus. Amém? Outra coisa. Oração vence o diabo. Você quer vencer o diabo? Não é encarando ele. Não é achando que é forte. A Bíblia só manda resistir o diabo. A mulher, Deus manda correr. José, quando viu aquela mulher que deu em cima dele, ele não esperou, não resistiu, ele correu. Tem que correr, irmão. Sai correndo. Sai correndo. Entendeu? Se você não consegue ficar com o celular na mão sem olhar pornografia, pega essa porcaria, joga no chão, quebra isso. Compra um celular, compra um celular que não tem internet. Já que você não dá conta, aí vai fazer o quê? Compra um Nokia. Mas livra desse trem, irmão. Livra disso. A Bíblia chega a falar assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Não, não vai arrancar o olho não, irmão. Arranca esse trem do seu olho, tira esse trem para lá, tira o celular da frente. Tira o que é que está fazendo você pecar, irmão. Oração vence o diabo. A Bíblia vai mostrar que Daniel, ele venceu a oposição demoníaca que havia lá no reinado contra ele. Os cabas se levantaram feio contra Daniel, irmão. Jogou o abençoado lá na cova dos leões. E Deus não livrou ele da cova não, porque Deus não vai livrar você da cova. Deus vai te livrar na cova. Para provar que Ele é Deus. Entendeu? O crente que ora, Deus repreende o diabo. Olha Zacarias capítulo 3, verso 2. Zacarias 3, 2. Vamos ver se agora dá certo. Zacarias 3, 2. Deu. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O Senhor defendendo Zacarias contra o inimigo. E aí vem para a gente fechar Efésios capítulo 6, verso 12. Coloca para nós, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o lugar da nossa oração. Esse é o lugar da nossa luta. Não é fisicamente, não é brigando com ninguém no WhatsApp, no Facebook, no Orkut. Nem tem Orkut mais não, né?
no Instagram. É na oração, irmão. E eu vou falar, ó, e não é oração, não é feitiçaria. Porque tem uns crentes feiticeiros, irmão. Tem uns crentes que alguém pisa no calo dele, ele vai pro joelho, vai orar, mas a oração dele é: Senhor, mostra para ele que eu sou teu servo. Faz o carro dele bater, quebra a perna dele, deixa ele cair de bicicleta. Tem gente que ora de jeito. Tomara que ela escorregue, quebra a perna, para ela saber que eu sou sua serva, que ela mexeu comigo. Deus não vai ouvir esse tipo de oração, não, irmão. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Um dia uma mulher chegou para mim assim, com a foto. Tinha um homem e uma mulher na foto. Aí ela pegou e me deu a foto e falou assim: pastor, ora aqui nessa foto, mas eu vou pedir duas coisas dessas duas pessoas que o senhor está vendo na foto. O senhor vai orar para que Deus me dê esse homem. E o senhor vai orar porque essa do lado é a esposa dele. O senhor vai orar para Deus matar ela. Aí eu falei: você veio no terreiro errado, minha filha, não é aqui não. Vai lá para outro lugar. Irmão, o crente faz isso não, irmão. Que conversa é essa? Orar para Deus matar alguém? Tá repreendido, né? Feche os seus olhos. Ore aí, feche os olhos. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Graças que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Glória a Deus. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu